Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Capítulo 8 – Associação dos Fracassados. O dia 1º de maio chegou e se foi, antes que percebêssemos, a semana escolar havia acabado. E que os outros começaram a ouvir o professor. Apenas Sudou continuou caindo no sono sem vergonha na aula, mas ninguém tentou repreendê-lo. Como ainda não tínhamos encontrado um método para aumentar nossos pontos, ele aparentemente decidiu não consertar seus hábitos. No entanto, muitos de nossos colegas passaram a desprezá-lo. Eu também estava um pouco sonolento. Era difícil ficar acordado pouco antes da hora do almoço. Além disso, fiquei acordado até tarde ontem à noite assistindo a um vídeo online. Dormir seria tão bom. Assim que minha cabeça começou a balançar, uma dor repentina atravessou meu braço direito. Qual é o problema, Ayano Koji? Você gritou. Você começou sua fase rebelde ou algo assim. Não. Desculpe, Shabashira-sensei. Eu tenho um pouco de sujeira no meu olho. Normalmente, os outros alunos teriam começado a sussurrar. Mas, preocupados com a possibilidade de perder pontos, eles me lançaram olhares de dor. Enquanto esfregava a picada em meu braço, olhei para minha vizinha. Horikita brandiu seu compasso. Isso foi uma loucura. Porque ela tinha um compasso pronto em primeiro lugar. Você nem precisava de um desses para esta escola. Depois da aula, fui imediatamente até ela. Certas coisas estão fora dos limites. É perigoso esfaquear alguém. Você está com raiva de mim? Ela perguntou. Você abriu um buraco no meu braço. Um buraco? O quê? Quando eu esfaqueei com você uma agulha de compasso, Ayano Koji-kun. Você está segurando uma arma perigosa agora. Então, só porque estou segurando algo significa que eu esfaqueei você. Passei a maior parte da aula de olhos arregalados, não por causa da palestra, mas pela dor. Tome cuidado. Se você for pego dormindo, isso sem dúvida levará a uma perda de pontos. Horikita começou a agir dentro da classe de seus protestos para a escola não deram em nada. Isso doeu. Droga, se Horikita adormecesse na aula, eu retribuiria o favor. Quando todos se levantaram para almoçar, Hirata falou. Shabashira-sensei mencionou que o meio do semestre está chegando. Lembre-se que se você falhar, você será expulso. Portanto, acho que seria uma boa ideia formar um grupo de estudos. Aparentemente, o herói da classe D havia iniciado outro projeto. Se você negligenciar seus estudos, receberá uma nota baixa e será expulso na hora. Eu quero evitar isso. No entanto, estudar não apenas evitará a expulsão, também pode ajudar a ganhar pontos. Se recebermos notas altas, a avaliação de nossa classe deve melhorar como resultado. Pedi a alguns dos alunos com notas altas no teste que ajudassem a preparar um plano de estudo. Então, gostaria que as pessoas que estão ansiosas viessem se juntar ao nosso grupo. Todos são bem-vindos. Claro! Hirata olhou diretamente para Sudou enquanto fazia seu grande discurso. Sudou desviou o olhar, cruzou os braços e fechou os olhos. Desde que Sudou pisoteou todo o jogo de introdução de Hirata, o relacionamento deles estava difícil. A partir de hoje, às 5 horas, vamos planejar estudar nesta sala por 2 horas por dia até a prova. Se você quiser se juntar a nós, por favor, venha quando quiser. Claro, não me importo se você precisar sair no meio do caminho. Isso é tudo que tenho a dizer. Imediatamente depois que ele terminou de falar, vários dos alunos reprovados se levantaram e se aproximaram. No entanto, havia 3 pessoas com notas baixas que não foram até Hirata, Sudou, e Kiyamauchi. E Kiyamauchi pareceram inseguros sobre o que fazer por um momento, mas no final, eles permaneceram em seus lugares. Eu não sabia dizer se eles estavam com medo de que Sudou perdesse a paciência ou porque estavam com ciúmes da popularidade de Hirata. Você está livre para o almoço. Você quer comer junto comigo?
Durante nosso intervalo, Horikita apareceu e me convidou para sair. É incomum receber um convite seu. Eu estou nervoso. Não há razão para ficar. Posso oferecer-lhe o conjunto de refeição de vegetais, se estiver tudo bem para você. Espera, essa não era a refeição grátis. Estou brincando. Sério, o que você quiser comer é por minha conta. Agora estou definitivamente com medo. Existe algum tipo de pegadinha? Um convite de Horikita era bastante suspeito. A rapidez do pedido também me fez hesitar. Se as pessoas não puderem aceitar honestamente a gentileza, então a humanidade encontrará seu fim, não é? Ela perguntou. Bem, acho que sim, mas... Sem outros planos, decidi seguir Horikita até o refeitório, onde escolhi um dos pratos especiais mais caros. Juntos, nos sentamos. Bem, então, vamos comer? Ela perguntou. Horikita olhou para mim atentamente, como se estivesse esperando que eu começasse. Qual é o problema, Ayano Koji-kun? Você não vai comer? Oh! Definitivamente havia um problema, sem dúvida. No entanto, eu não podia simplesmente se sentar aqui e não comer. Deixar a comida esfriar seria um desperdício. Eu hesitantemente mordi meu croquete. Eu sei que isso é um tanto repentino, mas eu quero falar com você sobre uma coisa. Eu tenho um mau pressentimento sobre isso. Quando eu estava me preparando para fugir, ela agarrou minha mão. Ayano Koji-kun, vou perguntar mais uma vez. Você vai me ouvir? Gur. Desde o aviso de Shabashira-sensei, menos pessoas chegaram atrasadas ou conversaram na aula. Quando digo que eliminamos mais da metade dos motivos pelos quais nossa classe se meteu em problemas, não estou exagerando. Sim, é verdade. No entanto, não foi realmente uma questão difícil para começar. Não havia garantia de que as coisas continuariam assim, mas pelo menos os últimos dias foram consideravelmente melhores do que antes. O próximo passo é melhorar nossas chances de marcar bem nos testes. Hirata-kun começou a agir nesse sentido mais cedo. Os grupos de estudo, hein? Bem, suponho que um grupo de estudo certamente poderia ajudar. Apenas. Somente o quê? Parece que você está insinuando algo. Qual é o problema? Nada. Não se preocupe com isso. Devo dizer que é incomum ver você tão preocupada com os outros. Eu realmente não consigo imaginar ser reprovada em um teste. No entanto, é verdade que alguns alunos neste mundo podem fazer exatamente isso. Sudou e os outros, você quer dizer? Você está sendo cruel como sempre, entendo. Só estou dizendo a verdade. Como os alunos não podiam sair do campus, entrar em contato com alguém de fora ou mesmo frequentar cursinhos, a única opção era ajudar uns aos outros. Estou aliviado que Hirata-kun criou um grupo de estudo. No entanto, Sudou-kun, Ikki-kun e Yamauchi-kun não se juntaram, não é? Isso me preocupa, disse Horikita. Ah, esses caras. Eu não diria que eles são inimigos de Hirata, mas eles não se dão bem com ele. Eles não se juntariam. Portanto, em outras palavras, permanece uma alta probabilidade de que esses três falhem. Para chegar à classe A, precisamos evitar deméritos e construir uma avaliação positiva, correto? Acho altamente provável que boas pontuações nos testes ajudem nisso. Suponho que seja natural que um aluno espere que sua nota reflita quanto esforço ele colocou no teste. E se você também tivesse um grupo de estudo como o de Hirata, especificamente para ajudar Sudou-ikki? Perguntei. Claro. Eu não teria nenhuma objeção a isso. Você provavelmente acha isso bastante surpreendente, não é? Bem, tudo sobre o seu comportamento até agora foi surpreendente. Eu não estava realmente surpreso, no entanto. Horikita estava fazendo tudo isso para seu próprio benefício. Pessoalmente, nunca pensei que Horikita fosse uma pessoa tão fria. Bem, eu entendo que você quer passar para a classe A. No entanto, não pensei que você optaria por métodos comuns como ser tutora deles. Normalmente, os alunos reprovados tendem a não gostar de estudar. Além disso,
Desde o primeiro dia você manteve distância dos outros alunos, certo? Duvido que alguém que considere os amigos desnecessários seja capaz de unir as pessoas facilmente. É por isso que estou perguntando. Felizmente, você já é amigo dessas pessoas, certo? Espere. Você não poderia querer dizer. Será mais rápido se você tentar convencê-los. Não deve ser um problema, eles ficam felizes em dizer que vocês são amigos, certo? Traga-os para a biblioteca e eu os ensinarei. Isso é uma loucura. Você honestamente acha que alguém que faz o possível para levar uma vida totalmente inofensiva e tranquila seria capaz de fazer algo que requer habilidades sociais reais? Não é uma questão de poder ou não poder. Apenas faça isso, disse ela. Eu era o cachorro de estimação dela ou algo assim? Você pode mirar na classe A, mas não me envolva. Você comeu a comida que eu lhe dei, certo? O almoço. O conjunto especial. Uma refeição maravilhosa e deliciosa. Simplesmente recebi a boa vontade honesta de outro ser humano. Infelizmente, não foi por boa vontade. Eu tinha um motivo oculto. Desculpe, não ouvi uma palavra do que você disse. Aqui, tem alguns pontos, pode ficar com eles. Agora estamos quites. Eu me recuso a descer tão baixo a ponto de aceitar esmolas de outros, disse ela. Acho que esta pode ser a primeira vez que estou realmente com raiva de você. Então o que você vai fazer? Colaborar? Ou me tornar seu inimigo? É quase como se você estivesse apontando uma arma para a minha cabeça. Não, não quase. Eu realmente estou ameaçando você, respondeu Horikita. O poder da violência certamente foi eficaz. Bem, se tudo o que fiz foi reuni-los, não havia nada particularmente errado em cooperar. Afinal, devido à postura de Horikita contra a amizade, ela não seria eficaz na diplomacia. Além disso, levou muito tempo e dificuldade para se tornar amigo de Sudoike. Eu odiaria que eles tivessem que desistir tão rapidamente. Sentindo minha hesitação, Horikita me pressionou. Você não acha que eu te perdoei por conspirar com Kushida-san e me convidar para sair sob falsos pretextos? Acha? Ela perguntou. Você disse que não me culparia. Trazer isso à tona é injusto. Eu disse isso para Kushida-san. Não me lembro de ter dito isso para você, Ayano Koji-kun. Uau! Você joga sujo. Se você quer meu perdão, coopere comigo. Em primeiro lugar, parecia que eu nunca tive uma rota de fuga. Nesse momento, a única maneira de evitar problemas seria ajudá-la. Não posso garantir nada. Você está bem com isso? Eu acredito que você encontrará uma maneira. Ah, aqui está meu número de telefone e e-mail. Se algo acontecer, entre em contato comigo. Embora as circunstâncias fossem incomuns, consegui as informações de contato de uma garota pela primeira vez na minha vida de colegial. Era de Horikita, então não fiquei particularmente feliz. Olhei ao redor da sala de aula. O que eu deveria fazer agora? Se eu dissesse, ei, quer estudar comigo depois da aula, alguém viria? Sudou e eu éramos próximos o suficiente para que ele viesse, mas eu não tinha certeza sobre os outros. Bem, sem nada a perder, decidi tentar. Ei, Sudou. Tem um minuto. Eu chamei enquanto ele voltava para a sala de aula depois do almoço. Ele estava suando e um pouco sem fôlego. Provavelmente jogou basquete na hora do almoço. O que você vai fazer sobre o teste intermediário? O aquilo? Não sei. Eu nunca realmente estudei seriamente antes, disse ele. Assim? Bem, eu tenho apenas a ideia. Eu queria formar um grupo de estudos para se reunir todos os dias depois da aula, a partir de hoje. Quer se juntar? Sudou olhou para mim, sua boca ligeiramente aberta. Está falando sério? Se as aulas são um pé no saco, por que estudar depois da aula seria melhor? Além disso, tenho atividades no clube, então é inútil. Além disso, você vai ser quem ensina. Suas pontuações também não foram boas. Não se preocupe com essa parte.
Horikita é quem vai ensinar. Horikita. Eu realmente não sei nada sobre ela. Sou a suspeito, eu vou passar. Estarei bem estudando para o teste na noite anterior. Sudou se recusou a entrar, assim como eu imaginei. Se eu persistisse, cairia em saco roto. Droga, era realmente inútil. Se eu tentasse pressioná-lo ainda mais, ele poderia me socar. Talvez não houvesse como evitar. Talvez eu devesse começar com alguém mais manejável. Fui até Ikki, que estava mexendo em seu telefone. Ei, Ikki, que? Estou fora. Eu ouvi você conversando com Sudou. Grupo de estudos. De jeito nenhum. Não é para mim. Você sabe que será expulso se falhar, certo? Bem, sim. Posso ter tirado notas ruins antes, mas estou muito melhor agora. Vou apenas dormir na noite anterior com Sudou. Ele estava realmente bem com isso. Ele não parecia entender o perigo dessa situação. Se o último teste não tivesse sido um soco surpresa, eu provavelmente teria conseguido uns 40 pontos. Eu sei o que você quer dizer, mas não seria melhor ficarmos juntos nisso? Perguntei. O tempo livre de um estudante do ensino médio é precioso, sabia? Não quero desperdiçá-lo estudando. Ele me dispensou, completamente focado em enviar mensagens de texto para uma garota. Desde que Hirata conseguiu uma namorada, e que estava desesperado para encontrar uma garota para si. Meus ombros caíram quando voltei para o meu lugar. Talvez se eu dissesse a Horikita que fiz o meu melhor, ela me perdoaria. Não é bom, disse ela. O que você quer dizer com isso? Perguntei. Eu disse não é bom. Você realmente não achou que seria tão simples, não é? Caramba! Ela ignorou completamente meu apelo. Que sem vergonha. Não, claro que não. Ainda tenho 425 planos restantes, resmunguei. Olhei ao redor da sala. Ao contrário da tensão da aula, o almoço tinha um clima mais amistoso, embora mais ruidoso. Eu precisava de um método para fazer com que os alunos relutantes se empenhassem e trabalhassem. Além disso, eu precisava de uma maneira de fazê-los estudar durante o tempo livre, não durante as aulas. Normalmente eu não me envolveria, mas eles corriam o risco de serem expulsos. Eu tinha certeza de que Sudou participaria se tivesse a chance. Agora eu não tinha escolha a não ser encontrar algum tipo de incentivo. Eu precisava que ele pensasse que haveria um bônus suculento que ele receberia estudando. Eu precisaria de algo concreto e fácil de entender. Algo eficaz. E então isso me atingiu. Abençoado com uma revelação divina, me virei, de olhos arregalados, para Horikita. Mesmo sendo você a tutora, conseguir que Sudou e que estudem não é tarefa fácil. Vou precisar de mais de suas habilidades. Pode me ajudar? Perguntei. Mais das minhas habilidades. O que exatamente devo fazer? Que tal agora? Se eles obtiverem uma pontuação perfeita, você concorda em ser namorada deles ou algo assim? Eles definitivamente aproveitarão a chance se oferecermos esse tipo de incentivo. As garotas são uma grande motivação para os garotos. Você quer morrer? Ela perguntou. Não, prefiro viver. Eu escutei porque pensei que você tinha um plano sério. Fui uma idiota em pensar assim. Não, eu realmente acreditava que seria eficaz. Seria o maior ímpeto para estudar que já tiveram em toda a sua vida. No entanto, Horikita claramente não entendia os homens. Ok, que tal um beijo? Se eles obtiverem uma pontuação perfeita, você lhes dá um beijo. Então, você realmente quer morrer? Não, viver ainda seria preferível. Algo afiado espetou a parte de trás do meu pescoço. Caramba! Horikita definitivamente não reconheceu o valor dos meus métodos. Seria excepcionalmente eficaz, no entanto. Bem, isso significava que eu tinha que voltar para a etapa de desenvolvimento. Enquanto eu considerava isso, notei alguém bastante notável. Não era Hirata, mas outra pessoa que poderia facilmente reunir a classe ao seu redor, Kushida Kikyo. Ela parecia ótima, é claro, e ela era brilhante e enérgica.
Ela era tão sociável que qualquer pessoa, independentemente do sexo, podia conversar com ela livremente. Além disso, Ikki estava perdidamente apaixonado por Kushida, enquanto Sudou e os outros pelo menos tinham uma boa impressão dela. Além disso, suas pontuações nos testes foram relativamente altas. Ela era absolutamente perfeita. Ei! Assim que a chamei, lembrei que Horikita não queria ser amiga de Kushida. Eu parei lá. O que é? Kushida perguntou. Oh, não é nada. Horikita não gostava de se misturar com outras pessoas. Quando Kushida e eu tentamos decretar a Operação Amizade, isso deixou Horikita furiosa. Horikita provavelmente não aprovaria o envolvimento de Kushida. Eu coloquei meu plano em espera até que Horikita voltasse para os dormitórios. Antes que eu percebesse, a aula do dia havia terminado. Horikita partiu rapidamente e foi direto para o dormitório. Chegou a hora de colocar em prática meu plano. Eu precisava capturar Kushida. Ei, você tem um minuto. Eu falei enquanto ela se preparava para voltar para o dormitório. Kushida se virou. Oh, é incomum você vir falar comigo, Ayano Koji-kun. Você precisa de algo? Ela perguntou. Sim. Se estiver tudo bem para você, podemos conversar lá fora. Bem, eu ia me encontrar com meus amigos, então não tenho muito tempo, mas, tudo bem. Sorrindo, ela me seguiu, sem nenhum traço de desagrado. Depois que viramos a esquina do corredor, Kushida esperou que eu falasse. Eu estava tremendo de emoção. Alegre-se, Kushida. Você foi escolhida como embaixador da boa vontade. Amanhã, seu trabalho duro começa. É como é? Sinto muito, mas o que você quer dizer? Ela perguntou. Etc, etc, etc. Basicamente, expliquei a ela que queria formar um grupo de estudos para salvar Sudou e os outros. Claro, eu também disse a ela que Horikita daria aulas particulares. Eu pensei que você poderia usar este grupo de estudo como uma forma de se aproximar de Horikita. O que você acha? Perguntei. Bem, eu quero me aproximar dela, mas, bem, não vou me preocupar com isso agora. Além disso, é natural ajudar um amigo necessitado. Essa garota era boa demais. Ela parecia realmente querer impedir a expulsão de Ikki e Sudou. Você está realmente bem com isso? Caso contrário, não vou forçá-la a se juntar, eu disse. Ah, me desculpe. Não hesitei porque não gostei da ideia. Hesitei porque estava feliz. Kushida encostou-se na parede, chutando-a gentilmente. É cruel expulsar alguém por tirar uma nota ruim. Não é horrível ter que se despedir depois de trabalhar para ficar amigo de todo mundo? Quando Hirata-kun nos disse que estava realizando um grupo de estudos, eu admirei muito. Mas você poderia dizer que Horikita tem sido muito mais observadora do que eu. Ela notou Sudou e aqueles outros caras, afinal. É como se Horikita estivesse começando a pensar em seus colegas como amigos. Farei qualquer coisa que puder para ser útil. Kushida pegou minha mão e sorriu. Uau, ela era incrivelmente muito fofa. Não havia homem vivo que não se apaixonasse por aquele sorriso. Eu não podia me dar ao luxo de me deixar levar, no entanto. Tentei parecer seguro e inofensivo. Ótimo! Nós definitivamente poderíamos usar sua ajuda. Se você estiver lá, nossas chances aumentarão 100 vezes. Ah, mas só tem uma coisa que eu quero te perguntar. Também quero participar do grupo de estudos, disse Kushida. E? Realmente? Sim. Quero estudar com todos. Todos os meus desejos se tornaram realidade. A presença de Kushida iluminaria nosso grupo de estudo, que de outra forma seria bastante sombrio. No entanto, como ela não tirava notas ruins, realmente não havia motivo para ela estar lá. Então, quando começamos, ela perguntou. Planejamos começar amanhã. Em minha mente, acrescentei, Horikita tem que começar, pelo menos. Entendo. Então terei que falar com todos até o final do dia. Eu entro em contato com você mais tarde, ok? Oh,
Você precisa de informações de contato de Sudou e dos outros. Tudo bem. Eu já tenho. As únicas pessoas cujos números eu não tenho são você e Horikita são, na verdade. Bem, eu não sabia disso. Isso pode ser muito ousado, mas vocês dois já estão namorando. Kushida perguntou. Onde você ouviu isso? Horikita e eu somos amigos, não, apenas vizinhos. É um grande boato entre as garotas da nossa classe, você sabe. Elas dizem que, embora Horikita-san esteja sempre sozinha, ela parece se dar muito bem com você, Ayano Koji-kun. E vocês comem juntos, afinal de contas. Então as garotas já começaram a espalhar boatos sobre nós. É uma pena, porque, infelizmente, não há nada acontecendo entre mim e Horikita. Então, não há problema em trocar números de telefone, certo? De jeito nenhum. E assim, consegui o número de outra garota. Eu estava descansando no meu quarto naquela noite quando recebi uma mensagem de texto de Kushida. Yamauchi-kun e Ikki-kun disseram sim. Isso foi rápido. Ikki me dispensou quando tentei convidá-lo mais cedo. A presença de uma garota provavelmente desempenhou um papel importante em fazê-lo mudar de ideia. A luxúria tinha poder ilimitado. Acabei de entrar em contato com Sudou agora, mas tenho um bom pressentimento sobre isso. Outra mensagem de texto. Uau! Nesse ritmo, provavelmente reuniríamos todos amanhã. Por causa desses desenvolvimentos rápidos, achei que seria uma boa ideia transmitir informações para Horikita. Escrevi uma mensagem basicamente dizendo que tinha a ajuda de Kushida, que Ikki e Yamauchi haviam concordado em vir e que Kushida também estaria participando. Então enviei a mensagem para Horikita. Tudo bem. Hora de tomar um banho, eu acho. No momento em que me levantei da cama, Horikita ligou. Alô? Eu respondi. Não entendi muito bem a mensagem que você acabou de me enviar, disse ela. O que você quer dizer com não entendi? Escrevi tudo claro como o dia, não foi? Eu disse que aqueles 3 caras provavelmente viram amanhã. Não essa parte. A parte sobre Kushida. Eu não sabia sobre isso. Eu perguntei a ela há pouco. Ter alguém como Kushida ao nosso lado aumenta as chances de reunir todos. Então eu perguntei a ela, e agora Sudou, e que Yamauchi estão ouvindo? Tudo bem. Não me lembro de ter dado permissão para você fazer isso. Suas notas nem estão baixas. Ok, olha. Ao pedir ajuda a Kushida, que passou mais tempo fazendo networking, nossas chances de sucesso melhoraram significativamente. Eu não gosto disso. Você não deveria ter buscado minha aprovação antes. Eu entendo que você odeia pessoas extrovertidas como Kushida. Mas isso não é apenas um meio para um fim. Ou você prefere tentar reunir todos você mesma? Bom. Horikita parecia finalmente entender que colocar Kushida a bordo era uma coisa boa. Mas, sendo orgulhosa, ela não podia simplesmente concordar com isso. Também não temos muito tempo até o teste. Entendeu? Pensando bem, não tivemos muito tempo para fazer o plano de Horikita funcionar. No entanto, Horikita estava claramente presa e incapaz de tomar uma decisão rápida. Ela permaneceu em silêncio por um momento. Eu entendo. Suponho que qualquer coisa que valha a pena requer sacrifício. No entanto, Kushida pode apenas ajudar a reunir os alunos. Ela não tem permissão para se juntar ao grupo de estudo. Mas por quê? Essa era a condição dela para nos ajudar. Você está sendo ridícula, eu disse. Eu não vou permitir que ela entre em nosso grupo de estudo. Eu me recuso a ceder sobre isso. É sobre o que aconteceu no café? Você está apenas se vingando de Kushida por tê-la enganado. Isso não tem nada a ver com isso. Ela não falhou no teste. Convidando pessoas extras significarão apenas mais tempo gasto e maior confusão. Embora seu argumento parecesse lógico, duvidei que esse fosse o verdadeiro motivo para excluir Kushida. Você não gosta abertamente de Kushida? Perguntei. Você não se sente desconfortável sentado ao lado de alguém que você odeia? Eu realmente não entendi o que Horikita quis dizer.
Kushida tentou mais do que ninguém fazer amizade com Horikita. Eu não conseguia imaginar por que Horikita realmente odiava Kushida. Suponha que os caras decidam não vir se Kushida estiver fora. Desculpe, revisar esses materiais de teste está demorando mais do que eu esperava. Estou encerrando a ligação aqui. Boa noite. Ei, espera. Ela desligou na minha cara, como esperado de um misantropo. No entanto, se quiséssemos alcançar a classe A, era necessário um compromisso. Liguei meu telefone no carregador e me deitei, pensando em tudo que havia acontecido desde a cerimônia de entrada. Produto com defeito, certo. Foi assim que aquele aluno do segundo ano nos chamou no primeiro dia. Em outras palavras, não éramos apenas defeituosos, estávamos falhando fundamentalmente em servir ao nosso propósito. Essas foram as palavras que eles usaram para nos ridicularizar. Mesmo Horikita, que parecia impecável, provavelmente tinha alguns defeitos próprios. Eu meio que conseguia entender por que ela estava com raiva hoje. O que devo fazer? Devo tentar forçar Horikita. Na pior das hipóteses, ela iria embora. Se Horikita não fosse a tutora do grupo de estudo, isso desperdiçaria o tempo de todos. Com o coração pesado, liguei para Kushida. Alô? Eu ouvi algo como um vento forte soprando no telefone. Rapidamente diminuiu, no entanto. Você estava secando o cabelo ou algo assim? Perguntei. Oh, desculpe. Você ouviu isso? Acabei de terminar, então não se preocupe. Kushida tinha acabado de sair do banho. Não era hora de se perder em fantasias. Isso é muito difícil para dizer a você, mas podemos fingir que nunca pedi para você ajudar a reunir todo mundo. Ela fez uma pausa e então respondeu, por quê? Ela parecia curiosa em vez de zangada. Desculpe. Eu não posso explicar agora. As coisas ficaram meio complicadas. É assim mesmo. Suponho que Horikita-san se opôs à minha entrada. Eu não insinuei isso, mas Kushida conseguiu perceber. Não tem nada a ver com Horikita. O erro foi meu. Tudo bem. Não estou particularmente zangada. Horikita parece realmente não gostar de mim, então eu esperava que ela recusasse. Você poderia chamar isso de intuição de uma mulher. De qualquer forma, sinto muito. A culpa é minha, já que vim pedir ajuda a você e tudo mais. Tudo bem. Você não precisa se desculpar a Yanokouji-kun. Mas, eu não acho que Horikita-san será capaz de reunir Sudoku e os outros sozinha. Eu não podia negar. E, o que Horikita-san disse? Ela estava contra mim reunindo pessoas, ou ela não queria que eu me juntasse ao grupo de estudo. Kushida estava tão certa que era como se ela estivesse ao meu lado quando Horikita ligou. Esta última. Eu realmente sinto muito por ferir seus sentimentos. Ah, tudo bem. Sério, não se desculpe a Yanokouji-kun. Horikita-san tem esse tipo de aura impenetrável ao seu redor, como se ela não deixasse as pessoas se aproximarem dela. Eu esperava isso. Ela era muito perspicaz. Todo mundo concordou em participar porque eu disse que participaria, no entanto. Você não poderia simplesmente ter mentido e me dito que eu não poderia entrar. Estou preocupada que se eles souberem que eu não vou agora, os caras provavelmente vão ficar bravos com Horikita-san. Kushida me assustou um pouco. Nada escapou dela. Você poderia deixar as coisas para mim desta vez? Ela perguntou. Deixar com você. Vou trazer todo mundo amanhã. Claro, eu irei junto também. Isso eu comecei. Ficará tudo bem. Ou você pode resolver todos esses problemas, a Yanokouji-kun. Você sabe, reunir todos sem mim. Infelizmente, tal coisa provavelmente era impossível. Eu entendo. Vou deixar para você, então. Eu realmente não sei o que vai acontecer, no entanto. Não se preocupe. Você não será responsável por nada, a Yanokouji-kun. Bem, então, te vejo amanhã. Logo depois, minha ligação com Kushida terminou. De alguma forma, eu estava ainda mais exausto do que quando terminei de falar com Horikita.
Embora Kushida tenha dito que estava tudo bem, eu tinha minhas dúvidas. Horikita se opôs incansavelmente a qualquer pessoa de quem ela não gostasse, independentemente de quem fosse. Era dolorosamente óbvio que isso terminaria em desastre. Sentindo-me ansioso, fui para o banheiro. Decidi parar de pensar no amanhã. Não importa o quanto eu sofresse com isso, o amanhã chegaria e acabaria eventualmente. As coisas dariam certo, de alguma forma. Horikita estava mal-humorada a manhã toda. Teria sido bom se ela ficasse adorável quando estava com raiva. Se ela estufasse as bochechas avermelhadas, seria bonita o suficiente para fazer qualquer homem desmaiar. No entanto, ela permaneceu inexpressiva e silenciosa, recusando-se a reconhecer minha existência. Se eu a ignorasse, porém, ela provavelmente pegaria seu compasso. Depois de um dia especialmente longo, a aula finalmente terminou. Você reuniu todos no grupo de estudo. Suas primeiras palavras para mim incluíram grupo de estudo. Ela estava definitivamente insinuando algo. Kushida está trazendo-os. Eu me pergunto se ela vai participar. Eu respondi. Kushida-san, Achei que havia especificado que ela não tinha permissão para participar. Satisfeita, Horikita partiu para a biblioteca e eu a segui. Kushida me deu uma piscadela fofa demais quando saí. Juntos, Horikita e eu asseguramos uma longa mesa no outro extremo da biblioteca e esperamos pelos outros. Eu trouxe todos. Kushida veio até onde estávamos sentados. Atrás dela estava. Kushida-chan nos contou sobre esse grupo de estudo. Não quero ser expulso depois de começar. Obrigado. Iki, Yamauchi e Sudou apareceram. No entanto, eles trouxeram um visitante inesperado, um menino chamado Okitani. Okitani, você também falhou? Perguntei. Oh, não. Não exatamente. Eu estava muito perto de falhar, então fiquei preocupado. Tudo bem eu me juntar a você? É um pouco difícil se juntar ao grupo de Hirata. Okitani olhou para mim, estufando suas lindas bochechas levemente avermelhadas. Ele era esguio, com cabelo azul cortado curto. Um menino atraído por qualquer coisa feminina poderia ter gritado: estou apaixonado. Agora mesmo. Se Okitani não fosse homem, seria perigoso. Tudo bem se Okitani-kun se juntar a nós também? Kushida perguntou a Horikita. Afinal, Okitani marcou 39 pontos no teste. Ele provavelmente queria participar apenas para estar seguro. Desde que você esteja preocupado em falhar, não me importo. Mas você precisa ser sério, disse Horikita. Oh, tudo bem. Okitani sentou-se, aparentemente feliz. Kushida tentou se sentar ao lado dele, o que Horikita certamente notou. Kushida-san, Ayano Koji-kun não te contou. Você. Também estou preocupada em tirar uma nota ruim, disse Kushida. Você não se saiu mal no teste curto. Sim, mas para falar a verdade, tive sorte. Havia muitas questões de múltipla escolha, sabe? Então eu só sabia cerca de metade delas. Na verdade, eu mal passei. Kushida riu adoravelmente, coçando levemente a bochecha. Acho que estou no mesmo nível que Okitani-kun, se não um pouco pior. Por isso, quero entrar no grupo de estudos para evitar tirar nota ruim. Tudo bem, certo? Não pude esconder minha surpresa com o esquema inesperado de Kushida. Ela primeiro confirmou que Okitani poderia se juntar ao grupo de estudo, então virou o jogo contra Horikita. Agora Horikita teria que permitir que ela se juntasse. Tudo bem. Horikita rosnou. Obrigada. Kushida sorriu, curvou-se e sentou-se. Trazer Okitani provavelmente fazia parte de seu plano o tempo todo. Ela efetivamente usou para justificar a entrada no grupo. Pontuação abaixo de 32 significa reprovação. Você falha se conseguir exatamente 32 pontos. Sudou perguntou. Não, você está seguro se marcar pelo menos 32 pontos. Sudou, você pode fazer isso, certo? Ikki disse. Até Ikki estava preocupado com Sudou.
É claro que esses caras gostariam de saber o limite exato. Isso realmente não importa. Meu objetivo é que todos marquem 50, disse Horikita. Isso não vai ser muito difícil. Querer apenas chegar ao limite é perigoso. O fato de que você não pode alcançar facilmente esse limiar me preocupa. Diante do sólido argumento de Horikita, os fracassados simplesmente assentiram com relutância. Inclui a maior parte do que será abordado neste teste. Temos apenas cerca de 2 semanas restantes, mas pretendo orientá-los minuciosamente em tudo. Se vocês não entenderem alguma coisa, por favor, pergunte. Ei, não entendi a primeira pergunta. Sudou olhou para Horikita. Eu tentei ler o primeiro problema também. A, B e C coletivamente têm 2.150 ienes. A tem 120 ienes a mais do que B. Além disso, depois que C dá a B 2/5 de seu dinheiro, B teria 220 ienes a mais do que A. Com quantos ienes A originalmente começou? Um problema com equações simultâneas, hein? A primeira pergunta do teste deveria ser uma que um aluno do ensino médio pudesse resolver facilmente. Tente pensar nisso. Se você desistir logo no começo, não vai chegar a lugar nenhum. Olha, eu não sei estudar nada, disse Sudou. Todo mundo entrou nessa escola. Esta escola não aceitava pessoas com base apenas nas notas dos testes. Sudou provavelmente foi aceito por causa de sua habilidade física excepcional. Se você olhasse dessa maneira, ele provavelmente não seria expulso por causa de notas ruins. Eu também não entendo. Ikki, igualmente confuso, coçou a cabeça. Você entendeu, Okitani-kun? Horikita perguntou. Vamos ver. A mais B mais C é 2.150 ienes. Então, A é igual a B mais 120. Então, Okitani começou a escrever uma série de equações. Kushida, sentada ao lado dele, olhou por cima do ombro. Sim, isso parece certo. Então quanto é? Você certamente poderia chamar Kushida de ousada, ou mesmo audaciosa. Ela alegou ter evitado por pouco ser reprovada e agora estava ensinando Okitani. Honestamente, os alunos do primeiro e segundo anos do ensino médio poderiam facilmente resolver esse problema. Se você tropeçar aqui, será impossível continuar, disse Horikita. Então, nós somos como crianças do ensino fundamental. Sudou resmungou. Como Horikita-san disse, vai ser ruim se você tropeçar aqui. Os problemas de matemática no teste curto foram tão difíceis, mas os últimos problemas foram realmente difíceis. Eu não entendia como resolvê-los, disse Okitani. Ouça. Isso pode ser facilmente resolvido usando um sistema de equações simultâneas. Sem hesitar, Horikita pegou sua caneta e começou a trabalhar. Infelizmente, parecia que apenas Kushida e Okitani entendiam. O que são equações simultâneas? Perguntou Ikki. Você está seriamente me perguntando isso? Disse Horikita. Uau, esses caras realmente nunca estudaram nada, parecia. Sudou jogou sua lapiseira na mesa. Chega. Cansei. Isso não vai funcionar. Sudou desistiu antes mesmo de começarmos. Horikita lamentava silenciosamente com essa exibição lamentável. Espere, pessoal. Vamos tentar. Se você aprender a resolver esses problemas, poderá aplicar o que aprendeu às perguntas do teste. Certo. Kushida disse. Bem, se Kushida-chan diz, acho que posso tentar. Mas se Kushida-chan estivesse ensinando, eu provavelmente me esforçaria ainda mais. Kushida parecia pronta para perguntar a Horikita sobre isso, mas Horikita permaneceu em silêncio. Sua recusa em responder sim ou não era preocupante. No entanto, se ela permanecesse em silêncio por muito mais tempo, as falhas poderiam abandonar este grupo de estudo. Kushida se decidiu e pegou a lapiseira. Como Horikita-san disse, você pode resolver esse problema usando um sistema de equações simultâneas. Então, vamos tentar escrevê-los. Rapidamente, ela escreveu 3 equações. Parecia que os outros estavam tentando o seu melhor, mas ainda parecia sem esperança.
Aquilo parecia mais uma detenção do que um grupo de estudo. Eles não pareciam entender seus métodos nem um pouco. Então, a resposta que consegui é 710 ienes. Qual foi a sua? Kushida, confiante na capacidade de Sudou de acompanhar, deu-lhe um sorriso. Então você usou isso para obter a resposta. Como? Ele perguntou. Kushida imediatamente percebeu o que havia acontecido. Nenhum deles entendeu. Sinto muito, você é muito ignorante e incompetente. Disse Horikita, que estava em silêncio até agora. Se você não consegue resolver este problema, tremo seriamente só de pensar no que o futuro trará. Cale-se. Isso não tem nada a ver com você. Sudou bateu na mesa, compreensivelmente irritado com Horikita. Você tem razão. Isso não tem nada a ver comigo. Seu sofrimento não vai me influenciar em nada. Eu só tenho pena de você. Você deve ter passado a vida inteira fugindo de qualquer coisa que representasse um desafio, disse ela. Diga o que quiser. Os acadêmicos serão inúteis no futuro, de qualquer maneira. Os acadêmicos serão inúteis no futuro. Esse é um argumento interessante. Como você justifica isso? Não me importo se não conseguir resolver esse problema. Estudar é inútil. Ter o objetivo de me tornar um jogador profissional de basquete vai me ajudar muito mais. Incorreto. Depois de aprender a resolver esses tipos de problemas, toda a sua vida mudará. Em outras palavras, estudar aumenta a possibilidade de você resolver os problemas que enfrenta. É o mesmo princípio do basquete. Eu me pergunto se, até agora, você jogou basquete de acordo com suas próprias regras. Quando você está no basquete, você foge dele como quando estuda. Duvido que você leve o treino de basquete a sério. Você é um encrenqueiro natural, alguém que sempre causa transtornos. Se eu fosse seu conselheiro, não deixaria você entrar na equipe. Tish. Sudou se aproximou de Horikita e agarrou pelo colarinho. Sudou-kun. Kushida agarrou o braço de Sudou mais rápido do que eu poderia me mover. Apesar das intimidações de Sudou, Horikita não vacilou. Ela simplesmente fixou Sudou com um olhar gelado. Você não me interessa nem um pouco, mas posso dizer que tipo de pessoa você é só de olhar para você. Você quer jogar basquete profissional. Você honestamente acredita que pode realizar um sonho tão infantil neste mundo. Um simplório como você, que desiste imediatamente, nunca poderia esperar se tornar um profissional. Além disso, mesmo que você conseguisse se tornar um jogador profissional, duvido que ganhasse uma renda anual suficiente para viver. Você é um tolo por ter aspirações tão irracionais. Você. Ficou claro que Sudou estava prestes a perder o controle. Se ele levantasse o punho, eu teria que lutar com ele. Então, você vai desistir imediatamente de estudar ou da escola em geral. Em seguida, descarte seus sonhos de jogar basquete e passe seus dias trabalhando duro em um trabalho de meio período lamentável. Tudo bem. Vou desistir, mas não é porque é difícil. Tirei um dia de folga das atividades do clube para isso, e acabou sendo uma completa perda de tempo. Até mais. Sudou disse. Que coisa estranha de se dizer. Estudar é difícil. Horikita deu um tiro de despedida em Sudou. Se Kushida não estivesse lá, Sudou provavelmente teria batido em Horikita. Ele enfiou os livros na mochila, nem mesmo escondendo sua irritação. Ei, você está bem? Eu não ligo. É inútil se preocupar com alguém que não tem motivação alguma. Mesmo enfrentando a expulsão, ele não tem vontade de lutar. Achei estranho uma pessoa como você, que não tem amigos, montar esse grupo de estudos. Você provavelmente só queria nos chamar de estúpidos. Se você não fosse uma garota, eu bateria em você. Então, você não tem coragem de me bater. Não use meu gênero como desculpa, disse Horikita. O grupo de estudo recém-formado já estava desmoronando. Eu também estou desistindo. Em parte, porque não consigo lidar com os estudos, mas principalmente porque estou irritado. Você pode ser inteligente, Horikita-san,
Mas isso não significa que você pode agir como se fosse melhor do que nós. E que, claramente farto, também jogou a toalha. Eu não me importo se você for expulso. Faça o que quiser, retrucou Horikita. Bem, vou apenas estudar uma noite inteira. Interessante. Você não veio aqui porque não pode estudar. Xiii. Até mesmo o Ikki, tipicamente descontraído, enrijeceu sob a picada dos comentários farpados de Horikita. Yamauchi começou a guardar seu livro também. Finalmente, o facilmente influenciado Okitani saiu de seu assento. Está tudo bem, pessoal, ele gaguejou. Vamos, Okitani. Ikki deixou a biblioteca, seguido pelo hesitante Okitani. Agora apenas Kushida, Horikita e eu permanecíamos. Em breve, até Kushida provavelmente atingiria seu limite e iria embora. Horikita-san, não vamos poder estudar com ninguém se as coisas continuarem assim. Kushida murmurou. Certamente me enganei. Mesmo que eu tivesse ajudado a evitar o fracasso desta vez, teríamos enfrentado um dilema semelhante logo depois. Teríamos que passar por essa irritação novamente. Eventualmente, eles falharão. Eu finalmente entendi como isso era improdutivo. Não tenho tempo para isso. Espere, o que você quer dizer? Quero dizer que é melhor se livrar do peso morto. Essa foi a conclusão final de Horikita. Se os alunos reprovados fossem expulsos, as notas médias dos testes da classe aumentariam e não teríamos que fazer nenhum esforço extra. Então, isso é... Ei, Ayano Koji-kun. Você pode dizer uma coisa? Kushida murmurou. Se essa é a resposta de Horikita, então não está bem. Você também acha, Ayano Koji-kun? Bem, não quero jogá-los aos lobos nem nada, mas não sou um professor. Não há nada que eu possa fazer sobre isso. No final, sentiu mesmo que Horikita. Certo. Eu entendo. Kushida pegou sua bolsa e se levantou, sua expressão escurecendo. Eu vou fazer alguma coisa. Bem, vou tentar. Eu definitivamente não quero que tudo desmorone tão rapidamente. Kushida-san. Você realmente se sente assim? Está errado? Não quero abandonar Sudou-kun, Ikki-kun e Yamauchi-kun. Mesmo que fosse assim que você realmente se sentisse, eu particularmente não me importaria. Mas não acho que você realmente queira salvá-los, disse Horikita. O quê? Eu não entendo. Por que você diz coisas assim, Horikita-san? Por que você tenta antagonizar as pessoas? Isso é muito triste. Kushida abaixou a cabeça brevemente, então olhou de volta para nós. Ela encontrou nossos olhos. Bem então. Vejo vocês dois amanhã, ela sussurrou. Com isso, Kushida saiu. De repente, éramos apenas nós dois novamente. Sentamo-nos no completo silêncio da biblioteca. Bem, isso foi doloroso. O grupo de estudo já acabou. Eu disse. É o que parece. O silêncio tornou-se quase opressivo. Acho que você foi o único que me entendeu, Ayano Koji-kun. Você é pelo menos um pouco melhor do que aqueles idiotas inúteis. Se houver algum assunto com o qual você esteja com dificuldade, eu poderia lhe ensinar. Eu passo, obrigado. Você vai voltar para o seu dormitório? Ela perguntou. Eu vou encontrar Sudou e os outros e conversar com eles. Não há nada a ganhar associando-se com pessoas que provavelmente serão expulsas em breve. Eu só quero conversar com meus amigos. Você tem algum problema com isso? Que incrivelmente egoísta. Você os chama de amigos, mas simplesmente fica parado e assiste enquanto eles são expulsos. Do meu ponto de vista, você é cruel. Bem, eu certamente não poderia negar isso. Horikita não estava errada. No final, estudar era apenas o teste da automotivação de um indivíduo. Não vou negar o que você disse. Também posso entender por que você chamaria alguém como Sudou de estúpido. No entanto, Horikita, você não deveria tentar entender a situação de Sudou? Se ele apenas esperasse se tornar um profissional jogador de basquete, então escolher esta escola em primeiro lugar faz pouco sentido. Você não acha que eu entenderia melhor se considerasse os motivos dele para se matricular? Não tenho interesse.
Horikita me dispensou e voltou ao seu livro. Sozinha. Saí da biblioteca e corri atrás de Kushida. Queria agradecer por ela ter trabalhado tanto para reunir o grupo de estudos e pedir desculpas. Além disso, eu queria fazer de tudo para me dar bem com uma garota tão fofa, sabe? Pegando meu celular, peguei as informações de contato de Kushida. Embora fosse a segunda vez que liguei, fiquei nervoso ao entrar em contato com ela. O telefone tocou 2 vezes, depois 3 vezes. No entanto, ela não atendeu. Ela não percebeu que eu liguei? Ou ela estava se recusando a responder? Kushida não estava no campus, então continuei procurando por ela. Quando entrei na escola, vislumbrei alguém que se parecia com Kushida por trás. Já era por volta das 6 da tarde, então as únicas pessoas aqui deveriam estar envolvidas nas atividades do clube. Bem, era de Kushida que estávamos falando. Ela provavelmente estava esperando que uma de suas boas amigas terminasse as coisas do clube. Decidi continuar a perseguição. Se ela estivesse ocupada, eu falaria com ela novamente mais tarde. Tendo isso em mente, continuei. Peguei um par de sapatos dentro dos cubículos do corredor, mas não vi Kushida. Eu a perdi? Achei que sim, até que ouvi o leve barulho de sapatos. Eu a segui escada acima até o 2º andar. O som de passos continuou até o 3º andar. O próximo andar depois disso era o telhado, não era? Os alunos eram livres para usar o telhado durante a hora do almoço, mas deveria ter sido trancado depois da aula. Embora eu achasse estranho, subi as escadas, tentando esconder minha presença o melhor que pude, caso ela estivesse se encontrando com alguém. Então, parei no meio do caminho. Alguém estava lá em cima. Eu gentilmente me inclinei contra o corrimão e espiei por uma fresta na porta do telhado. Através da abertura, vislumbrei Kushida. Ninguém mais foi com ela. Ela estava esperando por alguém. Um encontro em um lugar tão isolado. Ela poderia estar esperando por seu namorado. Se fosse esse o caso, eu poderia acabar encurralado por todos os lados. Enquanto eu pensava em como escapar, Kushida lentamente colocou sua bolsa no chão. E então? Ah, tão irritante. Sua voz era tão baixa que não soava como Kushida. Ela é seriamente irritante. Deus, que irritante. Seria melhor se ela simplesmente morresse. Ela resmungou para si mesma, como se estivesse cantando as palavras para algum tipo de feitiço ou maldição. Gur, eu odeio garotas arrogantes e snobs que pensam que são tão fofas. Porque ela é uma arpia. Uma garota podre como ela não poderia me ensinar. Kushida estava irritada com Horikita. Ah, ela é a pior. Ela é simplesmente a pior, a pior, a pior. Horikita, você é tão irritante. Você é tão irritante. Eu senti como se tivesse vislumbrado o outro lado dessa menina gentil, a pessoa mais popular da nossa classe. Ela provavelmente não queria que mais ninguém visse esse lado sombrio. Uma voz na minha cabeça sussurrou que era perigoso ficar aqui. No entanto, uma pergunta estranha surgiu. Por que ela concordou em trabalhar comigo se sentia tanto ódio por Horikita? Kushida deveria ter entendido a personalidade e o comportamento de Horikita estão perfeitamente bem agora. Ela poderia ter se recusado a ajudar, ou simplesmente deixado o grupo de estudo para Horikita, ou de outra forma lavar as mãos do envolvimento. Por que se forçar a entrar no grupo de estudo? Ela queria se dar bem com Horikita. Ou ela queria se aproximar de outro participante. Nada disso fez sentido. Eu não consegui explicar o raciocínio dela. Não. Ela pode ter mostrado sinais disso desde o início. Eu realmente não tinha pensado nisso antes, mas considerando o estado em que ela estava agora, tive um palpite. Talvez Kushida e Horikita fossem. De qualquer forma, eu precisava sair de lá. Kushida provavelmente não queria que mais ninguém ouvisse seu momento de insultos. Ainda me escondendo, rapidamente tentei sair. Tum! Eu chutei e acabei fechando a porta muito mais alto do que eu esperava. Tinha sido inesperadamente alto, na verdade. Kushida ficou tensa e parou de respirar.
Eu instantaneamente me tornei seu inimigo. Virando-se, Kushida voltou sua atenção para mim. Eu tinha sido visto. Após um breve silêncio, Kushida perguntou friamente: o que você está fazendo aqui? Me perdi um pouco. Desculpe. Foi mal, foi mal. Eu vou indo agora. Kushida olhou diretamente para mim, vendo claramente através da minha mentira óbvia. Eu nunca tinha visto um olhar tão intenso antes. Você ouviu? Ela perguntou. Você acreditaria em mim se eu dissesse que não? Eu respondi. Entendo. Kushida desceu rapidamente as escadas. Ela colocou o antebraço esquerdo contra a base da minha garganta e me empurrou contra a parede. Seu tom de voz, suas ações, tudo nela era completamente diferente da Kushida que eu conhecia. Esta nova Kushida usava uma expressão aterrorizante, que eu quase poderia comparar com a de Horikita. Se você contar a alguém o que acabou de ouvir, não vou te perdoar. Suas palavras eram frias, e não achei que fosse uma ameaça vã. E se eu contasse? Nesse caso, eu diria a todos que você me estuprou, disse ela. Essa é uma acusação falsa, você sabe. Não tem problema. Não seria uma acusação falsa. Suas palavras tinham peso e poder, deixando-me incapaz de responder. Enquanto ela falava, Kushida agarrou o meu pulso direito e lentamente abriu minha mão. Ela empurrou minha palma contra seu seio macio. O que você está fazendo? Perguntei. Eu rapidamente tentei me afastar, mas ela empurrou as costas da minha mão. Suas impressões digitais estão nas minhas roupas. Isso é evidência da minha afirmação. Estou falando sério. Entendeu? Eu entendo. Eu realmente entendi. Então solte minha mão. Vou deixar esse uniforme no meu quarto sem lavar. Se você me trair, vou entregá-lo à polícia. Eu olhei para Kushida por um tempo enquanto ela mantinha minha mão pressionada contra ela. É uma promessa, disse ela. Kushida se afastou de mim. Embora fosse a primeira vez que senti os seios de uma menina, descobri que não conseguia me lembrar da sensação. Ei, Kushida. Qual é a verdadeiro você? Isso não é da sua conta. Eu entendo. Bem, eu estava pensando em algo. Se você odeia a Horikita, então não precisa se envolver com ela, certo? Eu sabia que ela provavelmente não gostaria dessa pergunta, mas estava curioso sobre sua motivação. É ruim querer que todos gostem de você. Você entende como é difícil conseguir isso? Você não pode saber, pode? Ela perguntou. Bem, eu não tenho muitos amigos, então acho que não. Desde o primeiro dia de aula, Kushida se esforçou para trocar informações de contato, convidar para sair e, claro, conversar com a pessimista Horikita. Pode-se facilmente imaginar como isso seria difícil e demorado. Pelo menos na superfície, eu queria parecer me dar bem com Horikita. Mas o estresse disso continuou aumentando, hein? Sim. Isso é o que eu quero da vida, no entanto. Assim, minha existência tem sentido. Ela respondeu sem hesitar. Kushida tinha uma maneira singular de pensar. Suas próprias regras internas exigiam que ela se aproximasse de Horikita. Deixe-me dizer uma coisa, enquanto tenho chance. Eu absolutamente desprezo caras sombrios e comuns como você. A fantasia de uma Kushida fofa que eu carregava até agora foi destruída, mas na verdade não fiquei tão chocado. Afinal, a maioria das pessoas possuía tanto uma face pública quanto um eu interior privado. No entanto, senti que Kushida estava dizendo a verdade e mentindo agora. Estou apenas especulando, mas você e Horikita se conheciam antes deste ano. Talvez vocês duas tenham frequentado a mesma escola no passado. No instante em que eu disse isso, Kushida estremeceu em resposta. O que? Eu não sei o que você quer dizer. Horikita-san disse algo sobre mim, ela rebateu. Não, tive a impressão de que era a primeira vez que vocês se viam. Mas algo parecia estranho. Estranho. Lembrei-me da primeira vez que Kushida falou comigo. Você aprendeu meu nome apenas quando me apresentei pela primeira vez, certo? E daí? Kushida respondeu categoricamente.
Bem, onde você aprendeu o nome de Horikita? Naquela época, ela ainda não havia se apresentado a ninguém. A única pessoa que sabia era Sudou, mas duvido que você o tenha conhecido até então. Em outras palavras, Kushida não teria chance de saber o nome de Horikita. Você se aproximou de mim para poder espioná-la, certo? Apenas cale a boca. Ouvir você falar me irrita, Ayano Koji-kun. Eu só quero saber uma coisa. Você jura que nunca vai contar a ninguém o que descobriu aqui hoje? Eu juro. Mesmo se eu contasse, ninguém acreditaria em mim. Certo. A classe inteira confiava e amava Kushida. A diferença entre nós era como a noite e o dia. Certo. Eu acredito em você, Ayano Koji-kun. Kushida fechou os olhos e exalou lentamente. Horikita-san é bastante incomum, não é? Sim, eu diria que ela é realmente incomum. As outras pessoas não a influenciam, ou melhor, ela mantém distância de todos os outros. Ela é o completo oposto de mim. Kushida e Horikita eram realmente opostos. Sabe, Ayano Koji-kun, você é o único com quem Horikita-san se abre. Espere um minuto. Ela não se abre comigo. Absolutamente não. Mesmo assim, ela parece confiar em você mais do que em qualquer outra pessoa. De todas as pessoas que já conheci, Horikita-san parece ser a mais cautelosa e a mais arrogante. Ela certamente não confiaria em ninguém sem valor, mesmo que fosse incrivelmente gentil. Então, você acha que ela tem bons instintos para as pessoas? É por isso que eu disse que acreditava em você. Ayano Koji-kun, você é fundamentalmente indiferente às outras pessoas, não é? Não me lembrava de ter feito nada que a fizesse pensar assim, mas Kushida parecia confiante em sua avaliação. Não é um julgamento sem nenhuma base. De volta ao ônibus, você não demonstrou interesse em ceder seu lugar para a idosa. Ah, então era disso que ela estava falando. Ela percebeu o que estava acontecendo naquele primeiro dia. Ela havia entendido que eu não tinha a intenção de desistir do meu lugar. Se você acredita que estou dizendo a verdade, então não vai espalhar boatos inúteis, eu disse. Se você fosse realmente tão confiante, não teria apalpado meus seios. Bem, eu estava realmente perturbado. Entrei em pânico por um segundo. Sua expressão severa derreteu em uma de impaciência. Então, Kushida, eu estaria certo em pensar em você como o tipo de garota que deixa os caras tocarem seus seios. Ela chutou minha coxa o mais forte que pôde. Em pânico, agarrei-me ao corrimão. Ei, cuidado! Eu poderia ter caído e me machucado seriamente. Eu te chutei porque você disse algo estúpido. Kushida retrucou, com o rosto vermelho de raiva. Ei, espere um minuto. Ela ainda parecia furiosa. Kushida subiu as escadas, pegou sua bolsa e voltou com um sorriso enorme. Vamos voltar juntos, disse ela alegremente. Oh! Claro! Sua atitude mudou drasticamente, como algo saído de um médico e o monstro. Foi tão drástico que me perguntei se tinha tido um pesadelo. Ela estava mais uma vez com seu jeito ensolarado de sempre. Eu não sabia dizer qual Kushida era a real. Eu me perguntei o que iria acontecer com a classe D. Honestamente, parte de mim sentia que esses eram problemas de outras pessoas. De volta ao meu quarto, comecei a assistir a algum tipo de programa de variedades com uma sensação de total apatia. Olhando para o meu telefone, vi que tinha uma mensagem do chat em grupo. A mensagem dizia: Sato está se juntando ao grupo. Sato era uma garota particularmente animada em nossa classe. Olá! Ikikun me convidou para entrar quando estávamos conversando antes, sem nada para contribuir. Não respondi e continuei lendo. Eu ouvi sobre o que aconteceu hoje. Horikita é realmente frustrante, hein? Eu estava realmente irritado com ela. Sudou estava irritado. Ele quase surtou. Acho que ele teria batido nela. Se eu a vir amanhã, posso bater nela. Eu estava realmente irritado com ela hoje. Será um grande problema se você bater nela. Risos. Isso seria um exagero. Ei, eu tenho uma ideia. A partir de amanhã, que tal ignorá-la completamente,
Eu sempre a ignorei. Risos. Eu meio que quero bater nela para me vingar. Intimidar ela um pouco e fazê-la chorar. Sabe? Fazer algo como esconder os sapatos dela. O que são vocês, crianças? Risos. Mas eu meio que quero vê-la se contorcer. Logo depois que Sato entrou no bate-papo em grupo, Horikita se tornou o principal tópico de discussão. Ei, Ayano Koji-kun, você quer entrar no bullying contra Horikita? Risos. Ayano Koji-kun é todo obcecado por ela. Então ele provavelmente não pode. Ei, de que lado você está? O nosso ou da Horikita? Supus que a irritação de todos com Horikita fosse inevitável. Se você tratasse os outros da maneira que Horikita fazia, você inevitavelmente seria odiado. Mas bater nela seria ir longe demais, e eu não conseguia entender como alguém poderia tolerar ignorá-la ou esconder suas coisas. Isso era bullying, e agir assim deixaria pouca diferença entre eles e Horikita. Ei, você está lendo o chat, certo? Ei! Ayano Koji-kun, de que lado você está? Não estou do lado de ninguém. Se vocês querem intimidá-la, não vou impedi-los, então, você é neutro. Essa é a resposta mais astuta. Risos. Pense o que quiser, mas você não ganhará nada com isso. Se a escola descobrir que você a está intimidando, isso causará problemas para você. Tenha isso em mente. Então, você está defendendo Horikita, hein? Como não podíamos nos ver cara a cara, era mais fácil para eles serem idiotas. Se que eu estivéssemos conversando pessoalmente, duvidava que ele agisse dessa maneira. No entanto, ao concentrar sua raiva em Horikita, os outros estavam construindo solidariedade. Seria uma perda de tempo continuar conversando inutilmente assim. Resolvi interromper essa conversa. Se Kushida ouvisse sobre isso, ela provavelmente odiaria você. Risos. Depois de enviar aquela mensagem, fechei meu telefone. Recebi uma resposta imediata, mas deixei para lá. Esses caras provavelmente não fariam nada estúpido, e Sato provavelmente não faria nada sem a cooperação dos outros. Abri minha janela, ouvindo os insetos zumbindo nas árvores próximas. Os gafanhotos Kubikirigizu fizeram aquele chiurear agudo. Eu me perguntei. A brisa suave da noite sacudia a minha janela. Eu conheci Horikita no dia da cerimônia de entrada. Por acaso, fomos colocados na mesma classe, e então fui designado para o assento ao lado dela. Antes que eu percebesse, eu me tornei amigo de Sudoike. Além disso, fui pego na armadilha da escola e jogado no fundo do poço. Horikita tentou ajudar a consertar nossa situação, mas a sua personalidade arruinou tudo, empurrando-a ainda mais para o isolamento. Agora, outras pessoas ficavam empolgadas com a ideia de intimidá-la. Eu deveria estar no centro dessa situação, mas senti como se estivesse passando por ela. Não, a deriva é a palavra errada. Não era uma situação agradável. Eu me senti como se estivesse em uma névoa, porque não conhecia a urgência da quase expulsão. Esse era um problema de todos os outros, não meu, então simplesmente não parecia importante. Apenas um tolo não usa suas habilidades. Essas palavras ficaram na minha cabeça. Um tolo, hein? Eu me pergunto se isso é o que eu sou, afinal de contas. Quando fechei a janela, o riso cacofônico da televisão perfurou meus ouvidos. Eu não conseguia dormir, então me levantei e saí um pouco. Comprei um pouco de suco na máquina de venda automática do saguão e voltei para o elevador. Pude ver que o elevador havia parado no 7º andar. Curioso, resolvi checar o circuito interno de TV, que mostrava o que acontecia dentro do elevador. Eu vi Horikita, ainda vestida com seu uniforme escolar. Bem, eu realmente não preciso me esconder, mas vê-la pode ser estranho agora, então me escondi atrás da máquina de venda automática. Horikita chegou ao 1º andar. Olhando cautelosa de seus arredores, ela saiu do prédio. Depois que ela desapareceu na noite, decidi segui-la. No entanto, instintivamente me escondi novamente depois que virei a esquina. Horikita parou de repente. Senti que outra pessoa estava com ela.
Suzune. Eu não pensei que você me seguiria até aqui, ele disse. Ela tinha saído na calada da noite para se encontrar com algum cara. Umf. Eu sou muito diferente da garota inútil que você conheceu em lição. Eu vim aqui para te alcançar. Alcançar-me, em lição. No escuro, não consegui ver a pessoa com quem ela estava falando. Ela veio ver seu irmão mais velho. Ouvi dizer que você foi colocada na classe D. Suponho que nada realmente mudou nos últimos 3 anos. Você sempre teve a fixação de me seguir e, como resultado, não percebi suas próprias falhas. Escolher vir para esta escola foi um erro. Isso é. Você está errado sobre isso. Eu vou te mostrar. Vou alcançar a classe A rapidamente, então. É inútil. Você nunca alcançará a classe A na verdade. Sua classe vai desmoronar em breve. As coisas nesta escola não são tão simples quanto você pensa. Definitivamente alcançarei. Eu te disse, é inútil. Você realmente é uma irmãzinha desobediente. O irmão de Horikita se aproximou dela. Do meu esconderijo, eu podia vê-lo claramente. Era o presidente do conselho estudantil, Horikita. Ele não exibiu nenhum indício de emoção. Era como se ele estivesse olhando para um objeto desinteressante. Ele agarrou sua irmã mais nova pelo pulso. Ela não ofereceu resistência, e a empurrou contra a parede. Não importa o quanto eu tente evitá-la, o fato é que você é minha irmãzinha. Se as pessoas por aqui soubessem a verdade, eu me sentiria humilhado. Deixe esta escola imediatamente. Eu não posso fazer isso, com certeza vou alcançar a classe A. Vou te mostrar. Que incrivelmente estúpida. Você quer reviver a dor do passado. Em lição, eu. Você não possui nem as habilidades, nem as qualidades necessárias para alcançar a classe A. Coloque isso na cabeça. Ele avançou como se estivesse prestes a agir. A situação parecia repleta de perigo. Resignado a enfrentar a raiva de Horikita, saltei do meu esconderijo e fui atrás do irmão dela. Antes que ele soubesse que eu estava lá, agarrei seu braço direito, que ele estava usando para imobilizar sua irmã. O quê? Você? Ele olhou para seu braço e lentamente se virou para mim com um brilho afiado em seus olhos. Ayano Koji-kun. Horikita chorou. Você estava prestes a jogar sua irmã no chão, não é? Você percebe que o chão aqui é de concreto, certo? Vocês podem ser irmãos, mas vocês devem saber a diferença entre o certo e o errado. Bisbilhotar não é uma qualidade admirável, disse ele. Tudo bem. Então solte. Essa é a minha fala. Olhamos um para o outro em completo silêncio. Pare com isso, Ayano Koji-kun, disse Horikita, sua voz tensa. Eu nunca tinha ouvido a voz dela assim antes. Relutantemente, soltei seu irmão. Instantaneamente, ele tentou me dar um tapa na cara. Eu instintivamente dei um passo para trás para evitá-lo. Para um cara tão leve, ele era um atacante desagradável. Ele então mirou um chute certeiro no meu ponto desprotegido. Cuidado! Ele tinha poder suficiente para me nocautear com um golpe. Parecendo um pouco confuso, ele exalou profundamente, estendeu o braço direito e abriu a mão. Se eu agarrasse sua mão, ele provavelmente me jogaria no chão. Em vez disso, dei um tapa em sua mão. Bons reflexos. Não imaginei que você pudesse escapar de todos os meus golpes tão rapidamente. Além disso, você parecia entender muito bem o que eu estava tentando fazer. Você foi ensinado. Depois que os ataques pararam, as perguntas começaram. Sim, aprendi piano e caligrafia. Além disso, quando eu estava no ensino fundamental, ganhei um concurso nacional de música. Eu disse. Você também está na classe D, não está? Que garoto único, Suzune. Depois que ele soltou sua irmã mais nova, ele se virou para mim. Não. Ao contrário de Horikita, sou bastante incompetente. Suzune, esse garoto é seu amigo. Estou honestamente surpreso. Ele não é meu amigo. Apenas meu colega de classe. Horikita encarou seu irmão totalmente, como se o negasse.
Você continua confundindo independência com solidão. E você, Ayano Koji? Com você por perto, as coisas podem ficar interessantes. Ele passou por mim e desapareceu na noite. Então, aquele era o distinto presidente do conselho estudantil. Sua presença explicava parte do comportamento estranho de Horikita. Vou me arrastar para a classe A mesmo que isso me mate, disse ela. Com a partida de seu irmão, a noite ficou silenciosa mais uma vez. Horikita sentou-se contra a parede, com a cabeça baixa. Talvez eu tenha piorado as coisas ao me envolver. Eu estava prestes a voltar para os dormitórios quando Horikita me chamou. Você ouviu tudo? Ou foi apenas uma coincidência? Foi meia coincidência, eu diria. Eu vi você quando comprei suco na máquina de venda automática. Eu estava meio curioso, então eu segui você. No entanto, eu realmente não queria me intrometer em seus negócios. Horikita ficou em silêncio mais uma vez. Seu irmão mais velho é muito forte. Não lhe falta ferocidade. Ele está classificado em 5º dano Karatê e 4º dano Aikido. Nossa, ele era muito forte. Se eu não tivesse me afastado, teria terminado mal para mim. Você também pratica artes marciais, não é, Ayano Koji-kun? Você deve ter um posto de Dan. Eu te disse, não disse. Apenas piano e cerimônia do chá. Você disse caligrafia antes. Eu fiz caligrafia além desse, sabe? Você propositalmente obtém notas mais baixas nos testes e diz que estudou piano e caligrafia. Eu realmente não entendo você. Minhas pontuações foram uma coincidência. Eu realmente fiz piano, cerimônia do chá e caligrafia. Se houvesse um piano aqui, eu poderia pelo menos ter tocado Furilis. Você viu um lado estranho de mim. Pelo contrário, sempre pensei em você como uma garota normal. Bem, na verdade não. Horikita olhou para mim. Vamos voltar. Se alguém nos visse aqui, provavelmente teriam ideias erradas. Ela certamente estava certa sobre isso. Rumores sobre um menino e uma menina saindo sozinhos no escuro iriam circular. Sem falar no fato de que nosso relacionamento parecia estar se intensificando. Horikita levantou-se lentamente e caminhou em direção ao dormitório. Ei! Você estava realmente bem com a forma como o grupo de estudo acabou? Perguntei. Se eu não abordasse o assunto agora, provavelmente nunca mais teria a chance. Por que você está me perguntando? Fui eu quem propôs a realização do grupo de estudos em primeiro lugar. Além disso, tenho a sensação de que você considerou ser um aborrecimento. Estou errada. Só deixou um gosto ruim na minha boca. Olha, acho que as coisas vão piorar com os outros. Eu não ligo. Estou acostumada com isso. Além disso, Hirata-kun pegou a maioria dos alunos reprovados. Ele sabe estudar, parece se dar bem com os outros e, ao contrário de mim, será um bom tutor. No mínimo, todos deveriam passar. Era inútil tentar ensinar eu mesma aos alunos reprovados. Passaríamos por esse mesmo cenário para todos os testes até a formatura. Seria inútil tentar compensar o fracasso todas as vezes. Sudou e os outros não gostam muito de Hirata. Duvido que eles participem de seu grupo de estudo. Essa é a decisão deles, que não tem nada a ver comigo. Além disso, se estão enfrentando a expulsão, não devem reclamar de bobagens triviais. Se eles não se aproximarem de Hirata-kun, eles serão expulsos. Claro, meu objetivo é fazer com que a classe D alcance o status de classe A. No entanto, isso é para o meu próprio bem e de mais ninguém. Eu não me importo com mais ninguém. Realmente, se descartarmos os reprovados no próximo semestre, os melhores alunos serão deixados. É disso que eu preciso, correto? Nesse caso, alcançar um posto mais alto será simples. Tudo vai funcionar perfeitamente. Ela não estava errada sobre isso. Nossa conversa continuou. Horikita estava estranhamente falante esta noite. Horikita, essa forma de pensar não é falha. Falha? O que é falho? Você não vai me dizer bobagens sobre como não há futuro para alguém que abandonaria seus colegas de classe,
Vai. Relaxe. Eu entendo você bem o suficiente para saber que você realmente não me entende. Então, o que é? Não há vantagem estratégica em ajudar os fracassos. Há provavelmente muito poucas vantagens, certamente. No entanto, ajuda a evitar um revés. Revés. Você realmente acha que a escola não considerou isso? Eles deduziram pontos para os alunos que chegam atrasados ou brincam durante o horário de aula. Digamos que esses alunos sejam expulsos porque ninguém os ajudou. Quantos pontos você acha que eles vão deduzir de nós então? Isso é ela começou. Claro, não temos nenhuma prova de que é assim que funciona. No entanto, não é possível. 100 pontos. 1000 pontos. Eles podem até deduzir 10.000 ou 100.000 pontos. Se isso acontecer, será muito difícil para você alcançar a classe A. Nós caímos para 0 pontos por causa de nossas infrações. Não podemos descer mais. Se atualmente estamos em 0, você não acha melhor eliminar o peso morto? Isso seria o mesmo que não sofrer nenhum dano. Não há garantia de que seria o caso. Pode haver penalidades que ainda não vemos. Você realmente acha que está tudo bem correr um risco tão perigoso? Bem, tenho certeza de que alguém tão inteligente quanto você já deve ter pensado nisso. Caso contrário, você nunca teria sugerido a criação de um grupo de estudo em primeiro lugar. Você simplesmente teria abandonado os fracassos desde o início. Eu estava começando a parecer excitado, ou talvez estivesse realmente me sentindo agitado. Talvez porque eu tenha começado a, de forma bastante egoísta, considerá-la uma amiga. Eu não queria que Horikita se arrependesse de sua decisão. Mesmo que existam potenciais negativos desconhecidos, é melhor para o futuro da nossa classe abandonar os alunos reprovados. Você não se arrependeria de não os abandonar quando finalmente aumentarmos nossos pontos? No momento, é um risco que devemos correr. Você acha mesmo? Perguntei. Sim. Realmente. Não sei por que você está tão desesperado para salvá-los. Quando Horikita estava prestes a embarcar no elevador, agarrei seu pulso. O quê? Você tem uma refutação, ela disse. O problema é maior do que nós dois. No final, a escola tem todas as respostas. Tudo o que podemos fazer é discutir de um lado para o outro. Sou livre para interpretar a situação como achar melhor, e você pode fazer o mesmo. Isso é tudo, certo? Você é bastante falador. Nunca pensei que você seria tão loquaz. O quê? Isso é só porque você estava sendo insistente. Se ela estivesse agindo normalmente, de jeito nenhum ela teria permitido que eu continuasse falando. Normalmente, pará-la dessa maneira me renderia um golpe certeiro. No entanto, sua recusa em me bater indicava que Horikita se sentia como eu. Claro, ela provavelmente nem percebeu isso. No dia em que nos conhecemos, você se lembra do que aconteceu no ônibus? Você quer dizer quando nos recusamos a ceder nossos assentos para uma senhora idosa? Sim. Naquela época, pensei no significado de desistir do meu lugar. Devo desistir ou não? Qual era a resposta correta? Eu já lhe disse minha própria resposta. Achei que não faria sentido, então não desisti do meu lugar. Não importava a recompensa que pudesse trazer, não havia mérito real. Foi uma perda de tempo e esforço. Mérito, né? Suponho que você pense apenas em termos de ganho e perda. Isso é ruim. As pessoas são criaturas calculistas, em sua maioria. Se você vender mercadorias, receberá dinheiro. Se você fizer um favor a alguém, essa dívida de gratidão será paga. Ao renunciar a um assento, você ganha a alegria de contribuindo com a sociedade? Estou errada. Não, eu não acho que você esteja errada. Eu penso a mesma coisa, eu respondi. Então, se você mantiver essa crença, precisará manter uma perspectiva ampla de vida. Você está tão zangada e insatisfeita que não consegue ver o que está à sua frente. Quem você pensa que é? Você ainda tem a capacidade de encontrar falhas em mim. Não sei quais habilidades eu tenho, mas vejo o que você não vê.
É a única falha da pessoa aparentemente perfeita conhecida como Horikita Suzumi. Horikita deu um bufo divertido. Era como se ela estivesse dizendo: se você acha que tem um defeito, diga. Seu defeito é que você pensa em todos os outros como um fardo. Então você se desprende e nunca deixa ninguém chegar perto. Não é possível que tenham colocado você na classe D porque você se considera superior a todos. É quase como se você estivesse dizendo que sou igual a Sudoku e seu grupo, ela murmurou. Você está dizendo que você não é igual. Sim. É óbvio se você olhar para nossas pontuações de teste. Isso é prova suficiente de que eles são mera bagagem para nossa classe carregar. Se estamos falando de estudar, então Sudou e os outros certamente estão 2 ou 3 passos atrás de você, Horikita. Não importa o quanto eles trabalhassem, eles provavelmente não conseguiriam ultrapassá-la. No entanto, sabemos que esta escola não se concentra apenas na inteligência. Suponha que o próximo exame esteja relacionado a esportes. Os resultados seriam diferentes então. Estou errado. Isso é. Você é fisicamente capaz. Pela sua natação, posso dizer que você é uma das garotas mais capazes da classe superior. No entanto, nós dois sabemos que as habilidades físicas de Sudou excedem em muito as suas. E que tem melhores habilidades de comunicação do que você. Se o teste tomasse a forma de uma discussão, e que certamente seria útil. Realmente, você provavelmente reduziria a média da classe. Então, isso o torna incompetente. Não. Cada indivíduo tem seus próprios pontos fortes e fracos. Isso é o que significa ser humano. Horikita tentou jogar minhas palavras de volta para mim, mas ela parecia travada. Isso tudo é pura conjectura. Não passa de especulação sem provas, disse ela. Pense no que Shabashira Sensei disse. Quando ela nos chamou para a sala de orientação, ela disse: quem exatamente decidiu que pessoas inteligentes são categoricamente superiores? A partir disso, podemos tirar a conclusão de que a capacidade acadêmica não determina apenas as classificações. Horikita olhou em volta, como se procurasse uma fuga para poder escapar da discussão. Eu rapidamente a interrompi antes que ela pudesse fugir. Você disse que não se arrependeria de abandonar os alunos reprovados, mas se arrependeria. Você sentiria muito pesar se Sudou e os outros fossem expulsos. Horikita olhou nos meus olhos. Ela ainda não parecia entender nossa situação atual. Pelo menos foi a impressão que tive. Você está bastante falante hoje também. É estranho para alguém que gosta de evitar problemas falar tanto. Você provavelmente está certa sobre isso. É frustrante, mas o que você disse estava basicamente correto. Você me convenceu, eu tenho que admitir esse ponto. No entanto, ainda não entendo você. O que você quer? O que é esta escola para você? Por que você se esforçou tanto para me convencer? Eu entendo. Então é isso que você pensa. Se alguém carece de persuasão, ele ou ela não será capaz de fazer os outros acreditarem em suas teorias astutas. Ela claramente queria saber por que eu estava tão desesperado para convencê-la de que a expulsão de Sudou e dos outros era ruim. Chega de besteira. Eu quero saber o verdadeiro motivo. É por pontos. Subir, mesmo em um nível de classe. Ou é para salvar seus amigos. Porque eu quero saber como é uma pessoa com verdadeiro mérito. O que é igualdade? Mérito, igualdade. Eu vim para esta escola para encontrar respostas para essas perguntas. As palavras saíram livremente de mim antes que eu pudesse organizar meus pensamentos. Você poderia me deixar ir? Horikita perguntou. Oh, desculpe. Eu soltei meu aperto. Ela se virou e olhou diretamente para mim. Não há como você me enganar e acreditar em você, Ayano Koji-kun, disse ela. Depois que ela disse isso, Horikita estendeu o braço. Vou cuidar de Sudoku e dos outros, mas para o meu próprio bem. Vou garantir que eles não fiquem para trás, mas apenas como um meio estratégico de garantir uma vantagem para o nosso futuro. Ok. Não se preocupe. Não pensei que você faria diferente. Você é assim, Horikita.
Chegamos a um acordo, então. Peguei a mão de Horikita. No entanto, logo perceberia que tinha acabado de fazer um acordo com o diabo.